Olá, nessa aula de hoje nós vamos estar falando a respeito de limite da função exponencial. A função exponencial, diferentemente das funções algébricas, elas trazem nossa variável, além de estar apresentado na base, também ela vem como expoente. Então, nós vamos partir do princípio de que nós tenhamos um número e, tá? Então, nós vamos chamar esse número de e, que vai ser o limite da função f de n igual a 1 mais 1 sobre n elevado a n, definida em todos os naturais, né? Quando o n tende a mais infinito. Então, observe que a nossa função aí, nossa variável aí é n, tá? E nós temos o n na base, no 1 sobre n, e também no expoente. Então, esse número e, que é chamado aqui, que nós vamos trabalhar com ele é o chamado número de Euler, ou de Euler, se você preferir. Tá? Nesse caso, o número de Euler, faltou um U aí no nome dele, tá? Ou Euler, quem preferir, tá? Será o nosso valor do limite desta função que se apresenta aí. Essa função, o limite dessa função, então, nós vamos ter como sendo uma preposição, ou seja, que o limite dessa função 1 mais 1 sobre n elevado a n, quando n tende a mais infinito ou também a menos infinito, sempre será igual ao número de Euler, ou número de Euler, que a gente representa apenas com a letra E. Então, você tem que saber duas coisas a respeito desse número E. Primeiro, que esse número E, que esse número de Euler, é sempre um número irracional. Então, o que é um número irracional? São todos os números que não podem ser escritos na forma de fração, né? Que é aquela forma A dividido por B, onde o A e o B são sempre números inteiros, ou seja, o número E, ele nunca pode ser escrito na forma de fração. Lembrando que A sobre B é a forma de fração. E também a gente vai utilizar o número E com o valor aproximado de 2,71, 82, 81, 84 e assim vai infinitamente. Então, todo número irracional também a gente pode definir como sendo uma dízima não periódica. É o caso do nosso tão conhecido número π e agora também do nosso número de Euler, tá certo? Então, perguntando o valor do número de Euler, é aproximadamente 2,71, 82, 81, 82, 84. E assim vai. Tá? Então, aqui, esse limite de 1 mais 1 sobre n elevado a n, quando n tende a mais ou a menos infinito, será o nosso limite exponencial fundamental. O que isso significa? Significa que nos nossos cálculos nós temos que sempre procurar transformar as nossas funções e deixá-las na forma fundamental para que a gente possa substituir o valor de E. Tá? Aqui nesse momento, esse valor nós vamos aceitar essa preposição como verdadeira e não vamos fazer demonstração. Tá? Uma vez que, para demonstrar esse limite, nós necessitaríamos de conhecimento de séries, tá certo? E as séries vocês vão ver apenas no cálculo 2. Lá também será feita a definição, será feita a demonstração desse limite. Então, hoje nós faremos a substituição ou a aceitação dessa preposição como verdadeira como sendo o valor E. Tá certo? Então, como nós devemos proceder? Vamos supor aqui um exemplo para a gente calcular o limite da função 1 mais 1 sobre x elevado a 2x, quando x tende a mais infinito.
Então, nosso objetivo aqui é deixar esta função da forma que estava escrito o limite fundamental. Assim, nós podemos fazer da seguinte forma. Primeira coisa, o expoente é 2x, então nós podemos desmembrar o expoente 2x. Então, 2 vezes x, a gente pode escrever isso na forma de potência de potência. Então, desmembrando, a gente escreveria limite de 1 mais 1 sobre x elevado ao quadrado, tudo elevado a x, certo? Então, 2x, e aí 2 vezes x vai dar o mesmo valor, quando x tende a mais infinito. Se nós trocarmos, né, a ordem desse 2 e desse x, nós não estaríamos e não estaremos alterando o valor do nosso limite. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos pegar esse expoente x que está aí fora do colchete e colocar ele para dentro do colchete. E pegar o expoente 2 que está dentro do colchete e colocar para fora. Então, 2 vezes x e x vezes 2 é 2x. Então, fizemos apenas a ordem, né, a troca da ordem dos expoentes. Aí, limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando x tende a infinito, nós sabemos que é e. Então, basta a gente substituir no lugar desse limite o e. E sobra ainda o expoente 2. Então, o valor do nosso limite será e elevado ao quadrado. Dessa forma, a gente pode dizer que o limite de 1 mais 1 sobre x elevado a 2x, quando x tende a infinito, é igual a e ao quadrado. Então, observe que o nosso trabalho aí, como eu falei, é só a gente fazer trabalhar com os expoentes, deixando o limite na forma fundamental e fazer a substituição do valor e, tá certo? Vamos a um outro exemplo. Vamos supor agora que o nosso limite seja da função 1 mais 3 sobre x elevado a x, quando x tende a menos infinito. Então, observe agora que nós temos 3 sobre x aí na base, né? 1 mais 3 sobre x. Então, nós temos que fazer o trabalho de deixar no lugar desse 3 sobre x, deixar 1 sobre x, assim como é lá no limite fundamental. Nesses casos, assim, quando nós temos outros valores, a gente utiliza um outro artifício, tá certo? Que é fazer uma substituição da variável x por uma outra variável qualquer. Nesse caso em especial aí, eu vou substituir o meu x por 3y. Desse modo, aonde tiver o valor de x, eu coloco 3y. Agora, por que eu vou fazer a troca por 3y? Porque se eu colocar o 3y no lugar do x, eu vou poder simplificar esse 3 que nós já temos no numerador por 3 que eu vou substituir no lugar do x, né, lá no 3y. E aí eu tenho a forma fundamental. Uma sugestão que vocês podem fazer também é que toda vez que você tiver esta fração, você iguala a variável que você está colocando pelo inverso da fração que você tem. Tipo aí, ó, se eu falar que o meu y é igual a x sobre 3, eu poderia multiplicar cruzado depois e teria o meu x igual a 3y, que é o que eu já estou fazendo direto, tá? Então, uma sugestão também que você pode fazer é essa. Sempre pegar a variável que você quer colocar, que aqui eu estou colocando y, mas você pode colocar t, w, né, a s, qualquer letra que você desejar. E você iguala essa variável que você está colocando pelo inverso da fração, certo? Sempre invertendo a fração que você tem o x. Pois bem, então fazendo a substituição, eu tenho limite, né, de quando x tende a infinito, menos infinito, de 1 mais. Aí eu tenho 3 sobre x. Então, eu vou substituir, ó. Vai ficar 3 sobre 3y. Porque no lugar do x, eu estou colocando 3y. E elevado a x. Então, vai ficar elevado a 3y, já que o x vale 3y. Então,
Aí eu só fiz a substituição, tá certo? Substituí onde havia x por 3y. Aí nós temos limite de x quando x tende a menos infinito, no caso eu posso simplificar o 3 com o 3, como eu falei, de 1 mais 1 sobre o y, certo? Elevado a 3y. Então, observe que eu só fiz a simplificação aí nessa passagem. Agora, do jeito que ficou, eu posso proceder igual a gente procedeu na letra A. Primeiro, separar os expoentes, né? Ficaria o limite de 1 mais 1 sobre y elevado a 3 elevado a y, quando x tende a menos infinito. Então, só desmembrei. Agora eu faço a troca de posição. Coloco o y para dentro do colchete e o 3 para fora do colchete. Assim, o que sobrou dentro do colchete aí, ó, é o limite do valor que está dentro do colchete, é o meu limite fundamental. E ainda sobrou o expoente 3. Assim, eu posso dizer que o limite dessa função é e elevado a 3. Logo, o limite de 1 mais 3 sobre x elevado a x, quando x tende a menos infinito, também é e elevado a 3. Então, sempre se atentem a essa substituição aí, tá certo? Uma outra forma que eles podem aparecer seria como esse, ó. Limite de x mais 1 dividido por x menos 1 elevado a x, quando x tende a mais infinito. Então, nesse caso aqui, a gente precisa que ele apareça a forma fundamental. Então, vou utilizar aqui alguns artifícios que a gente já utilizava lá nos limites trigonométricos. Um deles é dividir o numerador e o denominador por um mesmo valor. Então, observe que eu estou dividindo aí o numerador, que é x mais 1, eu estou dividindo por x. E o denominador, que é x menos 1, eu estou dividindo por x também, que isso não vai alterar o valor da minha função. Tá? Então, o primeiro passo seria essa divisão. Depois, eu posso separar esse divisor aí para os termos, tanto do numerador quanto do denominador. Então, x mais 1 dividido por x é a mesma coisa que x dividido por x mais 1 dividido por x. E x menos 1 dividido por x é a mesma coisa que x dividido por x menos 1 dividido por x. Tá certo? Então, eu só desmembrei aí o denominador. Para que eu desmembrei? Para que eu possa simplificar. Então, veja que x dividido por x dá 1. E, no caso, o nosso limite fica limite da função 1 mais 1 sobre x e 1 menos 1 sobre x elevado a x. Então, o que nós podemos fazer agora? Como nós temos o limite do quociente, a gente pode desmembrar. A gente pode fazer um limite para o numerador e um limite para o denominador. O limite do numerador ficaria limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando x tende a infinito. E do denominador ficaria limite de 1 menos 1 sobre x elevado a x, quando x tende a mais infinito. Nesse caso, o que nós podemos fazer? Esse limite aqui, observe que é o nosso limite fundamental. Então, isso aqui é e, tá certo? Agora, olhe esse denominador, ó. O que muda dele do limite fundamental? Apenas o sinal da fração 1 menos x. Nesses casos, quando você tiver o limite da função 1 menos 1 sobre x, você vai ter sempre o oposto, né? Que vai ser, o valor desse limite vai ser o inverso de e. Qual que é o inverso de e? É 1 sobre e, tá certo? Então, sempre quando aparecer esse limite 1 menos 1 sobre x elevado a x, você vai ter ele como sendo o inverso do número e. Nesse caso, você faz produto dos extremos pelos meios, então multiplica e vezes e, que dá e ao quadrado, 1 vezes 1, que dá 1. Então, e ao quadrado dividido por 1 é igual a e ao quadrado, né? Nesse caso, a gente pode dizer
que o limite de x mais 1 dividido por x menos 1 elevado a x quando x tende a mais infinito, é igual a e ao quadrado. Assim, nós temos o valor do limite dessa função exponencial. Então, esses são, no caso, alguns exemplos aí para vocês trabalharem os limites das funções exponenciais. Tá? Vejam que não são tão complexos, basta você trabalhar a questão dos numeradores e denominadores e fazer a substituição, fazer com que apareça o limite fundamental para que você possa fazer a substituição. Ok? Até a próxima aula.